depois, uns 10 minutos depois, ou que termina a reunião, o próprio Gmail me manda para o meu e-mail e eu faço um download lá no YouTube lá e mando para vocês o link. Quem quiser olhar novamente, fique à vontade. Hoje eu postei agora há pouco, eu não sei que horas que eu postei, um material de hoje que eu vou ler, ou mostrar e fazer alguns exercícios e deixar 2 exercícios para vocês fazerem sobre variância e desvio padrão. Então, vocês estão ainda fazendo eu deixei até o dia 2 aberto ali, mas fiquem à vontade, a hora que colocarem lá, vão postando o conteúdo, aquela tarefa. Eu dei uma olhada, acho que foi um dos alunos, foram 2 que foram entregues hoje à tarde, eu olhei, e de um deles, eu não lembro agora, estava tudo correto, então, a princípio tá, é tranquila essa parte dessa matéria, ela é bem tranquila, sim mesmo. Tem que ter geralmente o formulário, né, para saber quais são as formas de usar, né? Então, essas coisas, mas é muito mecânico, então, uma disciplina tranquila, mecânica, e de fácil entendimento de leitura, por exemplo. Claro que tem algumas coisas que, se for se aprofundar mesmo, ela pode gerar um pouquinho mais de desconforto no entendimento, né? Mas assim, ó, o que vocês precisam é muito básico, assim, bastante básico, já dá para trabalhar muita coisa na área de estatística. Né? E pela ementa que nós temos aqui, é bem tranquilo. Então, é isso mesmo. Vou compartilhar com vocês agora. Estão enxergando? Sim. Tá. A primeira parte aqui que nós já vimos, que é uma sequência do anterior, estava junto com eu não quis tirar, deixei dessa forma mesmo, mas nós já vimos, que é a amplitude, né? Medidas de dispersão. Vou fazer uma leitura aqui breve. As medidas de dispersão auxiliam as medidas de tendência central a descrever o conjunto de dados adequado, indicando se os dados estão ou não próximos um do outro. Então, as 3 medidas de dispersão que serão definidas a seguir são a amplitude total, a variância e o desvio padrão. Então, a amplitude total, né, nós já vimos quando se construiu as tabelas ali, ou quando se construiu as tabelas em forma de dados agrupados, que tinha que fazer a amplitude das classes. Então, essa medida nós já vimos. A amplitude total, então, é a diferença entre a maior e o menor valor observado. Então, no caso aqui, a amplitude total é o x máximo menos o x mínimo. E aí ele tem um exemplo aqui, rapidinho, eu vou fazer um exemplo, e o rol já está... O rol aqui, os dados já estão organizados em ordem crescente, né, nesse caso, e ele pede para calcular a amplitude total dessa série de valores aqui, com esses 7 valores. Então, nesse caso aqui, a amplitude total é o máximo, x máximo, menos o x mínimo, né? Então, a amplitude dessa série aqui, no caso, né, seria 30. Então, por quê? Porque eu tenho uma variação entre o valor menor até o maior, né, que são de 40 unidades. Aqui não sei do que está se tratando disso, mas vamos pensar que fosse a idade de um grupo, ou a nota
de uma turma de 7 alunos, ou, né, outra coisa, a amplitude, ou seja, entre a menor e o maior, é uma variação de 30 unidades. Isso é a amplitude total. Em dados agrupados, então, sem intervalo de classe, no caso, ainda temos que x máximo menos o x mínimo. Com intervalo de classe, então, eu pegaria o L máximo da última, ó, a amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então, quando se tem separado em classes, né, então, eu poderia dizer que a amplitude total, então, seria o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Nesse caso aqui, nós temos um número de erros. Nós já trabalhamos com essa informação em outra ocasião, para cálculo de... Né? No caso aqui, a amplitude, tabela a seguir fornece a distribuição de frequência do número de erros cometidos por um time de beisebol da faculdade em todos os 45 jogos que o time participou da temporada. Ele pede para calcular a amplitude total. A amplitude total aqui, o número de erros maior foi 5. Menos 0, né? Então, dá uma amplitude de 5, né? A variação de 0 a 5. Tá aqui. Ah, estava aqui mesmo. Então, amplitude total de 5 menos 0, então deu igual a 5. Nesse caso aqui, tabelado, ó, a tabela abaixo fornece a distribuição das frequências dos tempos gastos com transporte por dia em minutos de casa para o trabalho para todos os 25 empregados de uma empresa. Calcule a amplitude total. Né? O limite superior da última classe, ou da quinta classe, é 50, menos o limite inferior da primeira classe. Então, a amplitude total, nesse caso, é de 50. Então, isso nós já tínhamos tratado, é bem tranquilo. Eu não vou perder muito tempo nessa questão aqui. Vou me deter mais na questão da variância e no desvio padrão. Então, fazer uma leitura inicial aqui, depois calcular alguns exemplos. A variância e desvio padrão, como vimos, a amplitude total é instável, né? Pode se deixar influenciar pelos valores extremos, que são, na maioria, devido ao acaso. O que quer dizer isso? Que nem sempre é legal uma amplitude, tu trabalhar com amplitudes em relação a dados. Porque, às vezes, tu tem uma amplitude muito grande, né, e faz com que a média dela, daquelas séries, ela ou vai para cima ou vai para baixo. Um exemplo, eu pego uma turma lá, que 30 alunos, e aí a maioria são da mesma idade, assim. Então, aí tu começa, né, a maioria tem 19 anos, por exemplo. E aí tem 2 ou 3 que têm 40 e 50 e 60 anos. Esses 3 aí, eles vão fazer com que a média da turma aumente bastante. Né? Por quê? Porque a idade deles é muito fora do padrão. Fora do... Lembrando que o desvio padrão, ele é muito mais, vamos dizer assim, corrige essas distorções muito mais fácil. Inclusive, em algumas pesquisas, eles fazem com que a variação menor e a variação maior seja excluída do processo, né? Para que não haja uma dispersão muito grande. Quando tu vê que tem um valor que está destoando daquilo que tu está pesquisando, tu tira fora. Quando tu está fazendo, vamos dizer que tu esteja fazendo uma medição, né, de velocidade, né, ou deslocamento de um carro zero, de uma moto zero, por exemplo.
E aí tu começa, né? Tu vai lá e começa, assim, de 0 a 100 em 10 segundos, 9 segundos, 11 segundos, 9 segundos. Daqui a um pouco tu faz uma medição de 30 segundos. Esses 30 segundos ela foge do padrão. Então, estatisticamente, isso aí vai fazer com que o teu estudo ele sai fora um pouco daquilo que tu está realmente vendo. Então, por isso que, às vezes, a amplitude total ela não é tão boa na parte da estatística. E o desvio padrão faz com que isso consiga fazer a correção disso, né? Então, voltar à leitura. Como vimos, a amplitude total é instável, né? É isso que eu estou falando. Pode se deixar influenciar pelos valores extremos, né? Ou maior ou menor, como eu falei, que são, na maioria, devidos ao acaso. A variância e o desvio padrão são medidas que fogem a essa falha, pois levam em consideração a totalidade dos valores da variável no estudo, o que faz delas índices de variabilidade bastante estáveis. Por isso mesmo, os mais geralmente empregados. Então, para estudo, ele é mais empregado do que simplesmente uma análise de amplitude total. O desvio padrão representa a medida de dispersão mais utilizada. O valor relativo ao desvio padrão nos informa quão próximos os valores do conjunto de dados estão agrupados em torno da média aritmética. O desvio padrão é obtido extraindo a raiz quadrada positiva da variância, e a variância calculada para dados da população é apresentada como sigma ao quadrado, que é essa letra aqui, né? É uma letrinha que é um sigma, né? Letra grega, ao quadrado. E a variância calculada para dados de amostra, então ela é um S ao quadrado. Lembrando que, quando se está falando em população, eu estou falando no total, né? Isso aqui, ó, essa representação de variância aqui, que é o sigma ao quadrado, representa a população. Quando eu tenho um todo daquilo que eu estou pesquisando. E quando eu estou trabalhando com amostras, então eu faço que a variância é o S ao quadrado, né? E aí tem as fórmulas aqui para trabalhar a variância, né, da população e da amostra, né? Isso aqui é da população, esse lado aqui. Esse lado com X aqui é da amostra. E aqui o desvio padrão da população e aqui o desvio padrão da amostra, né? Então, sempre o símbolo sigma ao quadrado e sigma são variância e desvio padrão, né, da população. E o S ao quadrado é a variância da amostra e o S é o desvio padrão da amostra, né? Então, quando se está trabalhando com amostras, se trabalha com essa forma. Se vocês forem olhar, praticamente é a mesma, só que aqui tem quando é uma amostra, faz um N-1. Se é o N é o número total de pesquisados, e aqui é N, também é o número total, e aqui, só que embaixo, notem a diferença, N-1. Ele faz um recuo para ajustar melhor essa variância, consequentemente, a raiz quadrada dela vai ser menor, né? Se tu quiser aplicar diferente, se é uma população ou se é uma amostra. O que significa isso? Na verdade, ele faz uma comparação, o desvio padrão é a distância que ele tem praticamente da média. Cada elemento tem em relação à média dessa série. Então, que na verdade, é a média dos quadrados das diferenças, né? Dessa média que tu tem de uma série. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma média de 50, por exemplo, e o outro tem 48, eu pego essa distância de 2, ou 52, 2 para cima, né? E aí faço o somatório ao quadrado dessas diferenças aí que tem em relação à média. E isso quer dizer que o desvio padrão, quanto menor o desvio padrão, mais, como que eu vou dizer, a série ela é mais uniforme, né?
Pega uma série, uma turma, por exemplo, que tem muita gente perto dos 15 anos, por exemplo, e a média é 15, um desvio padrão vai ser muito pequeno. Agora, se tu pega uma turma que tem de 15 a 50 anos de idade, o desvio padrão vai ser maior. Para que serve isso? Isso serve para treinamento, de regularidade, por exemplo. Um jogador, por exemplo, que tem uma média boa de acerto de pênalti, por exemplo, ele pode ser o batedor do time. Se ele bate todos os dias, bate 10 pênaltis e acerta 10, 9, 10, 9, é melhor do que um dia acertar 10, outro dia acertar 1, né? Então, o desvio padrão dele vai ser muito grande. Então, por isso que ele tem... Eu posso dizer que esse que um dia acerta 1 dos 10, outro dia acerta 10, ele tem uma variação muito grande. Então, uma grande possibilidade de errar o pênalti, né? Só um minutinho aí, eu vou... Só desculpe aí, eu... voltando lá para... Então, essa aqui é a variância do sigma ao quadrado de uma população, e aqui é a variância de uma amostra, e aqui o desvio padrão. Aqui vamos para um exemplo aqui. Voltando à tabela que fornece o total de folha de pagamento de 2017, correspondente a 5 times da Liga Principal de Beisebol, MLB. 5 times não são a totalidade de times, provavelmente tem a mais. Então, eu vou montar aqui a tabela aqui do X, né? Que é 62 milhões de dólares, 93 milhões de dólares, 126 milhões de dólares, 75, 34. Note que há uma dispersão bem grande. Tem times que investem só 34 milhões e outros 126 milhões. Então, tem diferenças grandes aqui. O que eu faço pela fórmula aqui, ó, é o somatório do x ao quadrado menos o somatório de x ao quadrado sobre n dividido por n menos 1. Essa é a fórmula da variância de uma amostra. Então, eu calculei o x, somei o x aqui, esse é o somatório de x, 390. Fiz o x ao quadrado de cada um,
62 vezes 62 dá 3.844. 93 vezes 93 deu 8.649. 126 vezes 126 deu 15.876. 75 vezes 75 deu 5.625. 34 vezes 34 deu 1.156. Então, cada um dos x ao quadrado aqui, ó, não precisaria ter mostrado esse 66 vezes 66. Só esses termos aqui que são o x ao quadrado, que é o... E aí fiz o somatório. Esse é o somatório do x ao quadrado. E aí coloquei na forma. Ó, somatório do x... Deixa eu pegar um canetão aqui. Somatório do x ao quadrado. Então, somatório... Esse aqui é o x ao quadrado. Somatório do x ao quadrado é aqui embaixo. Tá? Aqui. 35.150 menos. Somatório de x. Esse aqui é o somatório de x, ó. Do termo x. Ao quadrado. Então, 390 elevado ao quadrado. Sobre 5, que é o número de elementos, e 5 menos 1, que é n menos 1. Então, com isso, eu resolvi o 390 ao quadrado, que deu 152.100, e o n menos 1, ali 5 menos 1 deu 4 já. Fiz a divisão do 152.100 dividido por 5, deu 30.420. Fiz a subtração de 35.150 menos o 30.420, deu 4.730. Dividido por 4, deu 1.182,5. Essa é a variância dessa série aí de 5 elementos que são o pagamento, né? E, com isso, note que eu usei o símbolo S ao quadrado, porque eu estou considerando isso como uma amostra dos times dessa liga, né? Porque deve ter 20 times, 15 ou 20 times. Então, não é uma totalidade, senão eu usaria o sigma ao quadrado. Né? E dá o desvio padrão, pego esse valor da variância e faço a raiz quadrada desse valor, que é o desvio padrão da amostra. Então, eu encontro 34,3875. Eu fiz um arredondamento aí. 34 milhões é o desvio padrão, é um desvio padrão grande, né? Por quê? Porque tem um valor mínimo de 34, tem times que investem 34, provavelmente a média, se fosse calcular a média disso aqui, ó, vamos calcular 390. 390 dividido por 5 deu 78 milhões. Notem que 78 milhões, esse que está embaixo aqui, os 34, é mais do que 34 a diferença. Se botar mais 34, é como se eu fizesse o seguinte, ó. Aqui a linha da média, 78, o 34 está aqui embaixo, ó. Depois o 75 está aqui perto do 78, o 126 está lá em cima, o 93 está aqui e o 62 está aqui embaixo. Ó, essas diferenças aqui, ó, que são o desvio padrão elevado ao quadrado disso aqui, que dá o desvio padrão. Quanto mais próximo dessa linha da média, mais próximo de zero vai estar esse desvio padrão da amostra. Então, se o desvio padrão dessa amostra é alto, significa que existe uma grande variação dessas informações. E, de certa forma, tu pode entender isso. Tem times que são muito pobres, investem pouco, e outros muito ricos, investem bastante. Né? Então, tem uma diferença muito grande nisso. Né? O desvio padrão nos mostra isso, que existe uma variação muito grande de investimento nos times da liga. Então, esse é um entendimento estatístico relevante, né, para informações, né, de estudos. A questão 4 aqui, pessoal, pode me interromper aí se eu tiver alguma dúvida, eu estou falando e estou indo.
considerando o conjunto de valores referentes à idade de todos, olha aqui que ele está falando, todos os 6 funcionários de uma empresa. Então, se isso representa o todo, né, eu tenho que usar o símbolo de sigma ao quadrado e raiz de sigma ao quadrado. É a variância de desvio padrão. A mesma coisa que eu fiz lá. Eu criei a tabela aqui, ó, com já a série aqui já está organizada, ó. O X é 40, 45, 48, 52, 54, 57, somatório do X é 296, e o X ao quadrado, né, fiz o produto desses elementos e fiz o somatório aqui, o somatório do X ao quadrado. Com isso eu posso aplicar a fórmula, né, que notem que aqui a fórmula é o sigma ao quadrado. Por quê? Porque eu vou calcular a variância de uma população, né? Por mais que sejam 6 funcionários, mas são todos. Então, é a população dos funcionários de uma pequena empresa. Então, o somatório de x ao quadrado, está aqui, ó, a coluna do x ao quadrado, então o somatório deles, do x ao quadrado, menos o somatório de x ao quadrado dividido por n, sobre n. Note que quando é uma população, aqui embaixo, no quociente, aqui não é n menos 1, e é n maiúsculo. Lá ele usa o n minúsculo só para definir que é uma amostra daquilo que tu está trabalhando. São definições, para quem olha o teu trabalho, quem está lendo o trabalho e que tem um entendimento estatístico, ele entende o que tu está fazendo. Então, tá, aqui eu tenho os valores, ó, 14.798, que é o somatório do x ao quadrado, o x, então, é 296, mesma coisa que eu fiz antes. Então, 14.798 menos 296 ao quadrado sobre 6, dividido por 6. Resolvi esse 296 ao quadrado, deu 87.616, depois dividi por 6, depois fiz a subtração no numerador, depois fiz a divisão desse resultado pelo n, que era... E aí eu encontrei a variância dessa série, né? E ainda apliquei a fórmula do desvio padrão, que é a raiz quadrada dessa variância, que deu 5,71. Então, notem que ele já se aproximou mais bem mais próximo do que o outro. Por quê? Porque a variação aqui não é tanto. Até existe uma variação de 17, né? A amplitude é 17. A amplitude lá do outro lá era de 126 a 34, né? Uma amplitude bem mais ampla. Uma amplitude mais ampla, né? É boa. Mas é uma maior amplitude, vamos dizer assim. Certo? Dúvida no que eu falei aqui? Sim ou não? Posso ir adiante? Tem um exercício aqui que vocês podem fazer. Apresenta-se a seguir o rendimento de 2016 em milhares de dólares sem imposto para todos os empregados de uma empresa. Então, ele está falando em todos. Eu tenho que usar aqui o sigma ao quadrado. Então, ele pede para calcular a variância do desvio padrão, né, dessa série aí. Deixo para vocês. É a mesma coisa, tem que criar uma tabelinha aqui do X, ou faço somatório, ou o Excel faz tranquilamente também. Isso é indiferente. Vocês que sabem, se quiserem fazer à mão ou no Excel. Então, fiquem à vontade. Vou seguir adiante, a mesma coisa, variância e desvio padrão de dados agrupados.
A diferença é um pouquinho aqui, porque eu tenho o xi ao quadrado vezes f, mais o xif ao quadrado. O que quer dizer isso? Essa relação aqui que muda um pouquinho. Por quê? Porque quando eu tenho... Vou fazer uma leitura aqui, depois eu volto na forma. Dados agrupados com intervalo de classe. Nesse caso, utilizamos as mesmas formas empregadas para distribuição sem intervalo de classe, mas agora consideramos xi como o ponto médio. Lembra que nós tínhamos que achar o ponto médio, né, porque aqui tem, como a frequência é 4, existem valores de 0 a 10 aqui, são 4 elementos que estão aqui. E aí não sabe se ele é 0, 1, 2, 3, 4. Então, se faz a média dessa série. Se usa a média dessas séries aqui. Ponto médio desse intervalo de classes aí. Voltando à tabela do termos diários, gasto com transporte em minutos de casa para o trabalho, para todos, ó, os 25 empregados de uma empresa. E aí eu faço a frequência, voltando aqui. A média desse intervalo de classe é 10 mais 0 dividido por 2, que dá 5. 20 mais 10 dá 30, dividido por 2 dá 15. Dá 50 dividido por 2, 25. 70 dividido por 2, 75. Na verdade, é o centro dessa série, desse intervalo de classe. Esse é o ponto médio. Então, eu faço o que se faz aqui. 4 vezes 5, 20. 9 vezes 15, 135. 6 vezes 25, 150. 4 vezes 35, 140. 2 vezes 45, 90. E esse xi ao quadrado vezes f é aqui. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 4, 100. 15 ao quadrado dá 225, se eu não me engano. Vezes 9, 2025. 25 ao quadrado, agora não me lembro mais. Dá o valor do 25 ao quadrado, vezes 6, dá 3.750. 35 ao quadrado, vezes 4, dá 4.900. E 45 ao quadrado, que é o x ao quadrado, vezes 2, deu 4.050. Faço o somatório desses aqui, somatório do xi vezes f, e somatório do xi ao quadrado vezes f, para colocar nessa fórmula, né, como é de todos os empregados, então eu vou pegar a variância do sigma ao quadrado. Essa fórmula aqui, por ser todos. Se fosse uma amostra, seria essa. S ao quadrado da variância. É a mesma fórmula que vocês usam. A única... Não, tem uma diferença quando é amostra, que o N aqui embaixo, tu tira um elemento. Quando é a população toda, tu usa o N como ele é mesmo. Então, tem essa diferencinha aqui. Mas lá em cima, lá, os somatórios lá são os mesmos. A única variação, a única mudança que tem é exatamente no N da população e N menos 1 na amostra. E aí coloquei aqui a fórmula da variância para uma população. Eu tenho que esse somatório de x ao quadrado vezes a frequência, 14.825, menos o somatório de xi vezes a frequência, a média vezes a frequência, né? Média vezes a frequência. O somatório dele deu 535, ao quadrado sobre 5, dividido por 5. Então, eu elevei ao quadrado 535, deu 286.225, dividido por 25. Aqui ficou um erro aqui, tá? Esse N aqui é 25, né? Vou corrigir depois. Aqui é 25, ó. E 5 era o número de classes, né? E não é 5 o número, é N, né? É 25. Eu não me dei conta, botei 5 ali, mas aqui eu já corrigi. Sei lá. Mas eu corrijo depois. Então, 25, que é o N, é o número de frequência. Então, 25 e 25. Então, não é N menos 1.
E aí, dividir por 25, esse 286.225 dividido por 25 deu 11.440. Fiz a subtração e dividi por 25 e eu achei que a variância deu 135,04. Então, e o desvio padrão dessa população é a raiz quadrada desse elemento aqui, que deu 11,66 é o desvio padrão. O que significa isso? 11,63. Que a média que todos juntos estão a média da média, né, da distância da média, é 11,62. Foi aquilo que eu falei. A média está aqui, e aí os pontos estão um embaixo, outros em cima, e a média está. Quanto maior dispersão em relação à média, maior é esse desvio padrão. Quando ele tender a zero, esse desvio padrão é porque os pontos estão, né, a média está aqui e a maioria dos pontos estão muito próximo dessa média. Então, a tendência do desvio padrão, quando o desvio padrão estiver próximo de zero, é que os pontos todos estão muito próximo de zero. Uma questão prática, né? É exatamente isso. O treinamento diário, né? Isso é usado em esportes, por exemplo, arremesso na cesta de basquete de 3 pontos. O pessoal faz o treinamento e tem uma guarda estatística lá de quantos eles arremessam no treinamento. Então, não adianta um cara, e aí é que está, o próprio batedor de pênalti, por exemplo. Por que às vezes um jogador entra em campo só para bater pênalti quando se vai para as penalidades? É por causa do treinamento e sabe-se que ele acerta bastante. Então, tem uns dados estatísticos que confirmam isso. Então, não adianta tu, às vezes, colocar, e aí tu vem uma questão pensando estatisticamente. Tem um cara que faz gol todos os jogos, ou 2 gols, ou 1 gol todos os jogos. A média dele é 1 ou 2 gols por partida. E tem um outro que tem uma média de 2 gols por partida. Mas o desvio padrão dele é muito alto. Por que isso? Porque num jogo ele fez 10 gols e no outro ele não fez. Depois ficou 10 jogos sem fazer gols. Então, faz com que o aproveitamento desse rapaz não seja tão bom quanto aquele que faz regularmente gols, né, em partida. Então, não adianta tu ter um cara muito irregular. E a estatística até faz com que tu entenda isso. Não adianta colocar um cara muito irregular. Ele pode entrar num jogo e arrebentar ou não fazer nada. Ou tem um que faz sempre aquilo que, né, a média dele é boa, então ele vai ser aproveitado de qualquer forma. Então, por isso, esses dados estatísticos de desvio padrão ele é importante. Né? E aí tem um exercício para vocês fazerem. A tabela a seguir fornece a distribuição de frequência dos números de erros cometidos por um time de beisebol em uma faculdade em todos os 45 jogos. Então, eu estou falando de todos os 45 jogos. Então, eu uso a mesma informação, né, que é essa aqui. Agrupados, todos é o sigma ao quadrado e o desvio padrão é sigma. Então, fica para vocês resolverem essa questão aqui e mais essa aqui. Eu vou organizar uns exercícios para vocês, uns 2 ou 3 também, para enviar para vocês fazerem. Para aplicação de desvio padrão e variância. Dúvida no que eu falei? Renan, que chegou agora, vai ter que olhar o link. Assim que terminar, eu recebo a gravação e aí mando o link do
do YouTube para vocês. Tranquilo? Não esqueçam de fazer lá o link no chat lá, ó. Eu tô achando pouca gente nos formulários lá. Não esqueçam de preencher lá no formulário, qualquer coisa. Se tiverem problema, me avisem aí, para não dar problema no finalmente lá. Tranquilo? Dúvidas nenhuma? Então é isso, pessoal. Fico devendo 5 exercícios para vocês. Vou postar para vocês lá no Siga e aviso vocês. Valeu, então. Abraço para todos.